milagres todos os dias. Eu vivo promessas que eu nem mais pedia. Eu vivo milagres, milagres todos os dias. Eu vivo promessas. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Cura, Jesus, peça para Ele. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Se o Senhor quiser, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, mas se não quiser, ainda assim te adorarei. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Cura, Jesus, te peço, Jesus, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Fale para Ele, mas se não quiser, ainda assim te adorarei. Ainda assim adorarei, 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 te adorarei, adorarei. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Sua mão opera. Eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo. Só as vozes da igreja. Enquanto eu te adoro, força. Enquanto eu. Peça com fé. O que eu não consigo fazer, e sem eu perceber,
Vou sendo vou sendo transformado. Hoje, meus irmãos, nós temos a chance de colocar essa música nas nossas vidas. Primeira coisa que este evangelho nos ensina: o tempo não nos espera. As coisas vão continuar a acontecer, o mundo vai continuar a girar, a terra vai continuar os seus ciclos, como acontece agora. Nós estamos a uma semana de terminar o ano e ainda há pessoas que acham que estão em janeiro de 2025. Como é que começa o evangelho de hoje? Completou-se o tempo. Vocês já tiveram a oportunidade, quem tem minha idade teve, de encher garrafa num filtro de barro? Lembram? Pois é, eu estou com 41, lembro disso. Quando a gente se distraía enchendo a garrafa, o que acontecia? Enchia tanto que derramava. Essa foi a palavra que o evangelista de hoje usou. São Lucas diz, pleromai, encheu e transbordou. O tempo não aguenta mais esperar pelo Salvador. Deus não aguenta mais esperar para agir. Padre, e por que Deus não age logo? Porque o coração das pessoas precisa estar preparado para o agir de Deus. Imagine que você dá um presente muito importante para o seu filho, mas ele não está preparado. Vai fazer bem ou vai fazer mal? Um carro é um presente bom ou ruim? Para uma criança de 5 anos. Percebem? Por isso que essa palavra inicial do Evangelho é essencial. O tempo preencheu, transbordou. E quando o tempo de Deus se encerra, quando o tempo de Deus preenche, que é outra palavra, o relógio da salvação começa a acontecer. Qual foi a primeira coisa do relógio da salvação? Deus começou a visitar quem esperava por Ele. Você espera em Deus? Você espera pelo agir de Deus? Você confia que Deus está olhando suas orações? Você confia que Deus está com os ouvidos atentos às suas preces? Então o Senhor vem visitar quem espera por Ele. Quem esperava por Ele neste evangelho? Um casal. Elisheva ou Elizabeth, Isabel, cujo nome significa aquela que é enchida, aquela que é preenchida, aquela que é acrescentada por Deus, aquela que tem abundância. E era tudo que Elizabeth não tinha. Ela era uma mulher idosa e nunca tinha engravidado. Hoje, para muitos casais, gravidez é uma coisa a ser evitada. É muito comum, inclusive, a gente ouvir um casal que diz: Deus me livre de ter filho. Naquela época, ter filho era um sinal de que Deus confiava tanto em você que Ele aumentava a sua família, Ele aumentava a sua linhagem. Padre, e por que as pessoas hoje acham que ter filho é algo ruim? Porque nós somos uma geração adoecida. Nós temos medo de responsabilidade, nós temos medo de sacrifício, nós temos medo do para sempre, e filho é para sempre. Filho não dá para deixar de lado. Por essa razão que hoje nós temos medo, enquanto naquela época, quando um casal não tinha filhos, a interpretação dos rabinos era a seguinte: Deus julgou aquele casal e não lhes deu uma descendência. Por isso que todos os dias, todos os anos, tanto Isabel, Elizabeth, quanto Zacarias, cujo nome significa aquele que é lembrado por Deus. Outra coisa que ele também achava que não era,
Ele não se percebia lembrado por Deus. Olha que interessante esses nomes. Nós às vezes vivemos as mesmas coisas. O que é que nós muitas vezes dizemos na nossa oração ou dizemos na Santa Missa? Nós dizemos a Deus: Deus, você não vai agir em meu favor? Deus, você não vai olhar para mim, você não vai acrescentar na minha vida? Elizabeth. Ou nós dizemos: Deus, você esqueceu de mim? Tantas pessoas receberam graças e eu não recebi? Zacarias. Quando Zacarias foi para o seu turno no templo, e aqui nós vamos tirar uma mentira que muita gente que se acha intelectual diz e nenhum católico rebate. Eu vou rebater agora. Ouvi muitas vezes, em muitos lugares, até dentro de colégio católico, ouvi gente dizer: a igreja inventou a data do dia 25 de dezembro. Não é verdade que Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Ah, não é verdade? Diz o Evangelho de São Mateus e diz o Evangelho de São Lucas, datas específicas. Quando foi que Zacarias e Isabel conceberam João Batista? Zacarias tinha ido ao templo no seu turno. Ele era de qual turno? Do turno de Abia. Eram 24 turnos. Ele tinha que ir 2 vezes. Ele foi no turno dele, que era o 8º. Dá para a gente saber a data. Exatamente a data da concepção de João. E João foi concebido 6 meses antes de Jesus ser concebido. A partir daí a gente tem todo o reloginho. Quando é a natividade de São João? Quando é que a gente celebra o dia que São João nasceu? 24 de junho, não é isso? De junho até dezembro temos quantos meses? 24 mais 1, quanto é que dá? 25 de dezembro. O que acontece dia 25 de dezembro? Nascimento de Jesus. Então nunca mais caiam nessa lorota, nunca mais caiam nessa idiotice das pessoas dizerem que foi a igreja que inventou. Vocês acham que nós teríamos a cara de pau de chegar diante de um povo inteiro e dizer: ei, eu vou inventar essa data aqui? Não, gente, pelo amor de Deus. Nossa igreja é séria, nossa igreja é sólida. E é por isso que nós temos as datas e celebramos tais datas. Evangelho de hoje, voltando. O que aconteceu quando Zacarias foi para o templo? Ele foi para o lugar mais santo, que é o lugar do altar. Por isso que todo altar tem sempre degraus, porque chegar perto de Deus é subir ou descer? Por isso que tem degrau para chegar até o altar. E o altar é o umbigo do mundo. O que é que o umbigo faz? Ou o que é que o nosso umbigo fez durante nossa gestação? Ele servia para passar todos os nutrientes, a respiração, tudo era por aqui, entre a minha mãe e eu. O altar é o umbigo do mundo. É por aqui que Deus alimenta e dá respiração a todos nós. Quando Zacarias estava diante do altar, a oração dele foi ouvida na hora que ele ofereceu incenso. Por que na missa tem incenso, padre? Porque tem coroinha, é isso? Não. Na missa tem incenso porque o incenso é um símbolo das nossas orações. A fumaça do incenso sobe ou desce? A fumaça que desce é para o inferno. A do incenso sobe ou desce? E o incenso tem um mau cheiro ou tem um perfume? Quando a fumaça do incenso sobe, quem é que respira esse cheiro? Para quem nós oferecemos o incenso? Para Deus. Na hora que Deus sente o perfume, as narinas de Deus se dilatam, ele aspira o perfume e se agrada. As orações sobem e as graças descem. Na hora que Zacarias ofereceu o incenso, desceu do céu um anjo. Qual foi o anjo? Gabriel, que significa Deus é transformador. Gabriel. Na hora que Gabriel desceu, disse: eu escutei a tua oração.
Imediatamente, na hora que o incenso subiu, Deus mandou eu vir te dar a tua graça. Qual era a graça que ele pedia todos os dias, todos os anos? Eu quero ser pai. Minha esposa precisa ser mãe. O que é que isso tem a ver conosco, Padre? Reze sem desanimar. Reze sem se distrair. Reze sem esmorecer, porque as nossas orações sobem aos céus como incenso. Nossas orações sobem perfumadas ao céu. E quando a oração sobe, a graça desce. Por que Deus mandou um anjo? Porque o anjo chega rápido. Geralmente o anjo tem um par de asas nas costas para chegar a algum lugar mais rápido. Como é que eu chego? Andando de carro ou voando? Até nós dizemos quando uma pessoa chega rápido, né? Parece que você veio voando. Por que o anjo tem asa? Para dizer que Deus atende rápido às nossas orações. Vocês confirmam essa palavra ou não? Deus atende a nossa oração ou não? Na hora que o anjo apareceu e disse: você vai ser pai. Sabe o que Zacarias fez? Olhou para si mesmo e viu um homem velho. E na hora que ele olhou para si e viu suas mãos enrugadas e viu seu corpo já envelhecido, sabem qual foi a palavra que ele disse para o anjo? Eu não acredito. Quando a gente olha apenas para a nossa humanidade, nós perdemos a fé. Por isso que o salmo de hoje cantava o quê? Levantai a vossa cabeça. Quando uma pessoa olha para baixo, a sua visão fica reduzida ou ampliada? Quando uma pessoa olha para o alto, olha do alto, sua visão é reduzida ou ampliada? Você quer viver como? Com visão reduzida ou com visão ampliada? Então levante a cabeça. Diante de Deus, eu abaixo a cabeça. Mas diante do mundo, eu levanto a cabeça. Não entenderam o que eu estou dizendo? Vou dizer agora. Você pode contratar o melhor psiquiatra, você pode contratar o melhor psicólogo. Se você não quiser sair do seu quadro depressivo, não adiantará. É você que tem que querer, mesmo com dificuldade. Se você está numa paixão mal resolvida e chora o dia todo, enquanto você não se decidir, você vai continuar chorando. Tudo começa quando a gente levanta a cabeça. Levantar a cabeça significa tomar uma decisão, significa ter uma visão ampla das coisas. Por isso que nós caminhamos com Deus, porque Deus nos dá uma visão ampla das coisas. Eu pergunto, você quer sair do seu problema ou você quer mergulhar mais no seu problema? Então é preciso você querer. Há pessoas que chegam para nós e se apresentam assim: eu sou diabético, Deus me livre, né? A pessoa lá diz: eu sou diabético, eu tenho não sei o que, eu tenho fibromialgia, eu tenho não sei o que mais, eu tenho não sei o que mais, eu tenho leptospirose, um monte de coisa. E eu pergunto: e qual é o seu nome? Eu quero saber o seu nome, não o seu diagnóstico. Você não pode reduzir a sua visão. Por essa razão, na hora que o anjo apareceu, qual foi a reação de Zacarias? Ele olhou para baixo. E o anjo, diante desta reação de Zacarias, o anjo disse: você não é digno da graça que você recebeu. Porque nós precisamos ser dignos da graça que nós recebemos. Eu preciso ser digno da graça. Eu tenho que ser digno da minha esposa. Eu tenho que ser digno da minha família. Eu tenho que ser digno da igreja. Zacarias, você não é digno
da graça que você recebeu. Você veio até esse lugar, ofereceu incenso a Deus, mas na hora que a graça chegou, você duvidou, porque você olhou somente para si. Você agora vai receber uma censura. Qual foi o castigo de Zacarias? Por que Zacarias ficou mudo? Vamos entender juntos? Estão curiosos? Estão? Num casamento nós temos que ter homem e mulher, correto? A missão do homem é a mesma missão da mulher no casamento? Não. Qual é a missão da mulher no casamento? Primeira, é a mulher que melhora e santifica o homem. Mulher tem poder de santificar o homem. Homem não tem poder de santificar a mulher. Segunda missão da mulher, é ela que toma as grandes decisões da casa. É ela que toma as grandes decisões sobre a vida da família. Tanto que é a mãe que diz, não é? Meu filho, essa namorada sua, você tem certeza que é ela mesmo? E olhando para a filha, minha filha, esse seu namorado aí que veio lhe buscar aqui, que nem banho tomou, é esse mesmo que você está escolhendo? É ela que toma as decisões da casa. Terceira vocação da mulher, é a mulher que atrai as graças de Deus. Quando chegava o Shabat, quem era que acendia as velas da casa? A mulher. Quem era que atraía a luz de Deus para casa? A mulher. Mas eu não falava da missão do homem. Qual é a vocação do homem na casa? Primeira, o homem é o sacerdote da casa. É ele que conduz as orações. A mulher começa e passa a missão para ele. Eu não sei de onde nós brasileiros tiramos a ideia de que homem não vem para a igreja. Inclusive eu peço a Deus que um dia nós tenhamos na igreja homens e mulheres, a família inteira. Homem deve ser de oração, porque homem que não reza vai falar bobagem. Por isso que a primeira missão do homem é ser o sacerdote da casa. Não é à toa que na igreja católica, quem é que pode ficar do lado de lá do altar? Somente os homens, os sacerdotes. Porque o homem é aquele que derrama sangue pela família. O que é ser sacerdote, padre? Dar a vida. Você quer saber se uma pessoa, se um rapaz te ama? Você quer saber se seu marido te ama? Veja o nível de doação dele por você. Se ele lhe preserva e se sacrifica por você, se aparecer um ladrão e ele se colocar na frente da bala para lhe defender, nunca deixe esse homem sair da sua vida. Mesmo que ele seja feio, fique com ele. Porque é a primeira vocação do homem. Segunda vocação do homem, é o homem que precisa trabalhar e rezar. Por que o homem tem que trabalhar? Não estou dizendo que a mulher não pode. Cuidado com essas leituras estúpidas que as pessoas fazem porque são binárias. Dizer que o homem tem que trabalhar não quer dizer que a mulher não pode trabalhar. Abre a tua cabeça. Eu estou dizendo que o homem necessariamente precisa trabalhar. Por quê? Porque o corpo do homem não carrega vida. O corpo que carrega a vida é o da mulher. Então o homem tem que trabalhar. E qual é a terceira missão do homem? Toda a palavra de Deus deve ser proferida pela boca do homem. É ele que tem que estudar as escrituras e falar a palavra de Deus. Como é que o judeu começa uma oração? Barak Hashem. Bendito seja o nome de Deus. Todas as orações começam com um louvor. Todas as orações começam com um louvor a Deus. Mesmo no meio do sofrimento, a oração começa com um louvor. Porque o louvor liberta. O louvor cura. Uma pessoa que está sempre amargurada, pessimista, ela vai adoecer mais que os outros. Converse 30 minutos com uma pessoa amarga, com uma pessoa pessimista, você vai terminar a conversa doente. É de lá direto para o CAPS.
porque a nossa cabeça não aguenta. Padre, mas a minha vida tem problemas. Você acertou. Sua vida tem problemas, mas sua vida não é só de problemas. Então pare de ser pessimista, pare de ser ranzinza, pare de ser amargurado. E está acontecendo um fenômeno hoje. Geralmente, na minha época, quem era mais ranzinza eram os idosos. Hoje, quem é mais ranzinza, pessimista, amargurado, são os jovens. Jovens que não conseguem olhar para o alto. Por isso que Zacarias nos ensinou hoje. Anjo, o Gabriel disse, já que você não louvou a Deus, já que a sua palavra foi uma palavra de falta de fé, eu vou tirar o teu dom de louvar a Deus. Sua boca vai ficar fechada. E essa é a condição dos homens da época de Jesus. Essa é a condição dos homens da época de Zacarias. Estavam todos com a boca fechada, porque não louvavam a Deus. O que quer dizer, padre, boca de homem fechada? Eles não estavam cumprindo a vocação deles. Zacarias voltou para casa, Elizabeth engravidou, e depois, todas as gravidezes demoram quanto tempo? 9 meses. 9 por 3, quanto que dá? 9 por 3. 3. Divida a gravidez em 3 partes. De 1 a 3 meses, de 3 a 6 meses e de 6 meses a 9 meses. São as etapas da gravidez. Primeira etapa, não diga para ninguém que você está grávida. Ninguém! Não vá para o Instagram, não vá fazer festa. 3 meses em silêncio. Padre, mas a barriga vai crescer. Diga que é pão. Estou comendo muito pão. É sanduíche demais. Por que, padre, que não pode dizer? Porque quando alguém lança um olhar de inveja sobre nós, quando alguém lança uma maldição sobre nós, e não pega sobre nós, vai pegar em quem? Nas crianças, nos animais e nas plantas. Por isso que você tem que silenciar. Vou contar para quem? Só para o marido, o pai da criança. E para minha mãe, não conta. Ela vai ter raiva, deixa de ficar com raiva. O filho não é dela, é seu. Ela já teve os dela. De 3 a 6 meses é a fase onde você vai pedir oração pela gravidez. E não é à toa que a maioria das mulheres que perdem filhos é de 1 a 3 meses. De 3 a 6 meses, a criança vai crescer e você vai se preservar e contar para as pessoas que vão rezar por você. E qual é a última etapa da gravidez? De 6 aos 9 meses. É quando a criança vai ganhar estrutura para o parto. É a última fase da gravidez. Chegou a última fase, a criança nasceu. Acabou de dar à luz. Terminou a missão diante de Deus? Não. Primeira coisa que se faz, aquele filho era de Elizabeth e Zacarias, ainda não era filho da aliança. Como é que um judeu transforma uma criança em judeu? Vou dizer o nome da cerimônia, Berit Milá. Qual o nome do gesto que fazia? Circuncisão. Aliança física. O homem carregava a marca de Deus no próprio corpo. A circuncisão. A circuncisão acontecia quando? No 8º dia. Por que, padre, o 8º dia? Quantos dias tem a semana? O 8º dia é qual? É o recomeço. 7 mais 1. Então é o recomeço da família. No 8º dia eu entrego a Deus para ele ser filho de Abraão. E fazia a circuncisão. E neste dia era costume, segundo o Berit Milá, dar o nome da criança, oficialmente. Porque o nome deve ser escolhido com cuidado. Não escolham nomes estranhos para os filhos de vocês. É um monte de criança com nome de cantor, nome de ator, com nome de livro.
escolham nomes que tenham significado. Zacarias, Deus lembrou de mim. Elizabeth, Deus foi abundante na minha vida. E o costume daquela época era dar o nome do pai para o filho. Acontece isso? Acontece. É o José Júnior. É não sei o que, filho. É dar o mesmo nome. Na hora que foram escolher o nome, quem era que escolhia o nome? O pai. Mas o pai estava como? Mudo. Então as pessoas começaram a dizer qual o nome de João. Ele vai se chamar Bar Zacaria, em aramaico, que significa filho de Zacarias. As pessoas queriam escolher a missão, o nome é a missão, né? Queriam escolher a missão. Por que o nome é a missão? Porque o nome é a segunda roupa que eu uso. A primeira roupa que eu uso é o meu corpo. A segunda roupa que eu uso é meu nome. E a terceira roupa são as minhas vestes. E tudo isso me dá identidade. Quando eu olho para alguém, eu já associo a fisionomia ao nome. E quando eu vejo as roupas, eu já associo a missão, o nome, a pessoa. Enfim, vamos aqui já terminando. Vamos cantar ou essa de novo, mas se for possível em Ré maior, tá bom? Então, daqui a pouco. Segura o leão, daqui a pouco. Então, nessa hora, todo mundo queria se meter. Todo mundo queria dizer como é que João ia se chamar. E a confusão se instalou, porque quando todo mundo fala ao mesmo tempo, ninguém se entende. O pai estava calado, não podia falar. Quem foi que assumiu a missão? A mãe. E o que foi que a mãe disse? Não. Ele não se chamará Zacarias Júnior. Ele não será a continuação de Zacarias. Ele é um homem novo. Ele vai se chamar... Qual o nome que ela escolheu? Mas ela falava português? Então, como é o nome de João na língua de Jesus? Eu disse aqui já. Iohanan. Muito bem, estão aprendendo. Hanan, ou Hana, significa gracioso, graciosa. Tem alguma Ana aqui? Tem? Ana? Ana significa graciosa. E este Io, ou Iá, Iohanan, é o nome de Deus. Deus é gracioso. Por que ela escolheu esse nome? Porque, de fato, engravidar na velhice foi uma grande graça de Deus. E ela está reconhecendo que Deus é um Deus que faz, que realiza graças. E na hora que ela disse, João é o seu nome, se levantou outra confusão. Disseram assim, Zacarias, você vai deixar? Escolha o nome do seu filho. E Zacarias pede o quê? Uma tabuinha. Por que Zacarias pediu uma tabuinha? Vocês querem saber? Querem saber? Profeta Abacuque. O profeta Abacuque, quando foi profetizar, escreveu a palavra de Deus em uma tabuinha e pregou na frente, na parede, para que todo mundo visse. Por que ele pediu uma tabuinha? Porque ele agora vai profetizar como Abacuque. 3 explicações. Segunda explicação, Moisés subiu ao monte da aliança e lá em cima passou 40 dias. No 40º dia, Deus deu a ele 2 tábuas de pedra. E nas tábuas estava escrita a lei do Senhor. Por que João recebe agora essa missão com uma tabuinha? Aqui é a parte mais bonita que eu estudei. É Zacarias dizendo, eu estou de acordo com a lei do Senhor. Eu obedeço o que Deus pede. Deus escreve e eu repito. Ele não vai ser Zacarias, porque ele é de Deus.
Então ele vai se chamar, o que ele escreveu? Ele se chamará João. Terceira explicação, ele colocou a tabuinha na frente da casa, para que todos que passassem, olhassem e dissessem o quê? Yohanan nasceu aqui, Deus é gracioso. E todo mundo que dissesse o nome Yohanan, automaticamente estava fazendo o quê? Louvando a Deus. Olha que bonito. Dizer o nome de João é um louvor a Deus. Dizer o nome de Elizabeth é um louvor a Deus. Dizer o nome de Zacarias é um louvor a Deus. E na hora que ele disse, escreveu, João é o seu nome, o que aconteceu? Sua boca e sua língua foram abertas. Por que São Lucas fala boca e língua? A boca, porque ele recebe o dom de falar. E a língua, porque ele recebe de novo o sabor da palavra de Deus. Lembram da cura que Jesus fez, tocando na própria língua e tocando na língua do que estava e no ouvido do que estava surdo e mudo? Agora a palavra de Deus é devolvida a João, por meio de Zacarias. Ele será um profeta. O que tem a ver isso com a minha vida, Padre? Vou concluir com essa última ideia. Há quanto tempo você não louva a Deus? Há quanto tempo você não se dobra diante de Deus e agradece e louva? Uma boca que não louva é uma boca fechada. E o que foi que Zacarias recebeu de presente quando seu filho nasceu? Sua boca voltou a louvar. Há quanto tempo você não louva a Deus? Por isso que a gente vai acrescentando tristeza sobre tristeza. Eu não quero mais isso. Eu quero louvar a Deus. Amém? Amém. Olha para quem veio com você para a igreja. Olha para quem veio com você para a igreja. Você trouxe alguém para a igreja? Olha para essa pessoa e pergunta: há quanto tempo você não louva a Deus? Pergunte. Vamos cantar? Tem um carrom por aí? Muito bem. Eu vivo milagres todos os dias. Eu vivo promessas, eu vivo promessas que eu nem mais pedia, que eu nem mais pedia. Eu vivo milagres, milagres todos os dias. Eu vivo promessas que eu nem mais pedia. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, sua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Há quanto tempo você pede a mesma graça? Há quanto tempo você está como Zacarias e Isabel, esperando o agir de Deus, e parece que Ele não escuta, e parece que Ele não vê? Há quanto tempo você se sente uma árvore sem frutos?
Peça. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, somente se o Senhor quiser. Mas se não quiser, ainda assim te adorarei. Cura. Cura, Jesus. Solte a voz e peça: cura. Cura, Jesus. Eu me abandono se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Mas se não quiser. Mas se não quiser, ainda assim te adorarei. Junto com o ministério, adorarei. 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 Enquanto eu te adoro, em pé cantemos. Fazer e sem eu perceber, você me transformado, sendo transformado. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, por essa parceria na oração que vocês rezaram comigo. Vamos agora